Olá pessoal, nesse vídeo eu vou comentar um argumento que foi colocado pela Juliana Cavalcante num vídeo que está aqui em anexo, onde ela traça um paralelismo entre a entrada de Jesus em Jerusalém, montado num burrinho, e faz ali como se Jesus estivesse reproduzindo a entrada de um rei romano, de um imperador romano na cidade. Então aquilo ali remete a um discurso de poder que está sendo reproduzido, né? O escritor está tentando descrever aquele episódio dentro de uma perspectiva de um rei que está colocando ali Jesus. Bom, eu vou tentar responder, dar uma outra interpretação para isso. Primeiro vamos à passagem, né? A passagem aparece, por exemplo, em Mateus 21, versículo 1 ao 11. E quando se aproximaram de Jerusalém, chegaram a Betfagé, no Monte das Oliveiras, enviou então Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia que está defronte de vós, e logo encontrareis uma jumenta presa, e um jumentinho com ela. Desprendei-a e trazei-nos. E se alguém vos disser alguma coisa, direis que o Senhor precisa deles, e logo os enviará. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta, que disse: Dizei à filha de Sião, eis que o teu rei vem aí, te vem, manso e assentado sobre uma jumenta, e sobre um jumentinho, filho de animal de carga. Tá? Então, né? Uma jumenta e sobre um jumentinho. Bom, e indo os discípulos e fazendo como Jesus lhe ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho, e sobre eles puseram as suas vestes, e fizeram-os assentar em cima. E muitíssima gente estendia suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores, e os espalhavam pelo caminho. E a multidão que ia adiante e que seguia clamava, dizendo: Hosana ao filho de Davi, bem-vindo que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou, dizendo: Quem é este? E a multidão dizia: Este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. Tá? Então veja que ele mandou 2 discípulos para pegar uma jumenta, mas ele entrou na cidade com uma jumenta e um jumentinho. Tá? E aqui é o relato, então, que a Juliana diz que está reproduzindo o imperador, né? O imperador romano. Bom, então, a primeira questão, como é que isso pode ser cópia da iconografia romana se isso estava previsto em Zacarias? Não, porque criou-se uma situação para imitar o imperador romano, né? Mas isso estava previsto em Zacarias, que é bem anterior. Então, assim, está muito mais reproduzindo o que o profeta disse do que o imperador romano, certo? Outra questão que me parece óbvia, para a honra das carruagens movidas por cavalos de todo o poder de imperador, com a cena de um camponês montado em um jumentinho. Dá para comparar uma coisa com outra? E tá dando a mesma iconografia de poder que o imperador? Não está óbvio que essa iconografia de Jesus está trazendo um conceito de humildade ao invés de poder? O Richard Balkan, né, nesse livro aqui, Jesus, Testemunhas Oculares, ele na página 242, ele analisa essa passagem, porque inclusive usam essa passagem para dizer que Jesus roubou o jumento, porque ele mandou pegar sem saber o dono não teve conhecimento e mandou trazer, né? E o dono nem tomou conhecimento, certo? Porque pela passagem de Mateus, né, ele encontrou, logo que encontrareis, desprendei e trazer. Se alguém vos disser alguma coisa, direis que o Senhor precisa deles. Mas o dono não está nem sabendo o que está acontecendo. Então, roubou do dono? O Balkan diz o seguinte: essa história, provavelmente Jesus já havia combinado com o dono do jumento que poderia ser visto como um cúmplice de um ato politicamente subversivo. Toda essa história. Então, pode muito bem dar-se o caso de que Jesus, na história de Marcos, reconheça o perigo e faça os ajustes de tal modo que o dono não precise estar diretamente implicado por emprestar o jumentinho.
Entendeu? A passagem foi ouvida. Possivelmente, Jesus pegou esse jumentinho emprestado. Mas isso ia comprometer o dono do jumento. Né? Então, Mateus, Marcos e Lucas, que escreveram essa passagem, escreveram de um jeito que o dono ele não sabia de nada. Ele nem tomou conhecimento. Isso para isentar o dono de qualquer culpa. E o nome do dono também não é revelado. Então, segundo Bauckham, a história foi contada de um jeito que foi feito umas pequenas adaptações ali para proteger o dono de depois ele ser perseguido por ter facilitado Jesus ou de ser cúmplice de alguma coisa. Essa é a perspectiva do Bauckham. Então, isso poderia explicar que, não, o jumentinho não foi roubado. Isso é um artifício do escritor para tentar poupar o dono do jumento. Isso o Richard Bauckham falando. Agora, ainda a questão da Juliana. Não, o jumento não é símbolo de poder. Não é. Nós temos aqui um grafite de Roma, né, onde aparece assim, Anaxamenos adora o seu Deus. E ali aparece uma pessoa com o rosto de um jumento crucificada. Esse seria um primeiro indício de crucificação. Primeira representação da crucificação, apesar de que é um pagão que está fazendo uma pichação lá num grafite para ridicularizar os cristãos. O Tertuliano encontra os gentios, em 1.14, que é o Ad Nationis, é o mesmo livro, está em latim, né? Ele devolve a acusação aos romanos de que os romanos acusavam os cristãos de adorarem um asno. Né? Ele devolve essa acusação e dizendo que os cristãos não adoravam asnos. Essa pichação do Anaxamenos, ela parece que reflete essa acusação que Tertuliano está se referindo, né? Porque, segundo Tertuliano, os próprios romanos tinham muito respeito pelos asnos, por Epona. Epona era a deusa dos estábulos e era frequentemente representada pelos romanos como sendo uma parte mulher e uma parte animal. Epona, nos célticos, né, era a protetora dos cavalos, burros e mulas. O culto de Epona, ele é citado no asno de ouro de Apuleio, né, foi muito difundido no Império Romano pela cavalaria auxiliar, especialmente pela guarda montada imperial. Então, esse culto existia, e segundo Tertuliano, então, não é razão de haver essa culpa aos cristãos. Tácito, em Histórias, capítulo 5.4, ele relaciona o culto dos judeus ao culto dos egípcios, dizendo que os judeus prestavam culto a um asno. Então, os cristãos podem ter pego isso dos judeus, né? Essa acusação que faziam aos judeus passaram a fazer também aos cristãos. Plutarco, em Conversações à Mesa, capítulo 4.6, relaciona as festas dos judeus ao culto dos iniciados em Baco. Tá? Essa mesma associação é adotada por Tácito em Histórias 5.4. Plutarco, na mesma obra, se refere que os judeus prestavam honra a um animal, que nem os egípcios também prestavam conta ao animal. A mesma informação consta de Joséfo, em Contra Apião, capítulo 2.4, na qual ele afirma: Apião atreveu-se a dizer que os judeus tinham em seu tesouro sagrado uma cabeça de burro, toda de ouro e grande valor, e que eles adoravam, e que foi encontrada quando Antíoco saqueou o templo. Eu respondo, antes de tudo, que mesmo quando essa acusação fosse tão verdadeira quanto falsa, não me competiria, sendo egípcio como ele é, de nos censurar, porque um burro não é mais desprezível do que um bode, um crocodilo ou outro animal que os egípcios colocam no número de seus deuses. Então temos Joséfo, temos Plutarco, temos Tácito, todos falando dessa acusação de que os judeus adoram um burro. O burro aqui está sendo colocado como honra? Não, é como humilhação. Existe uma tentativa de inversão, né? Já falaram aí que a cruz seria um sinônimo de honra e não de humilhação. Agora é o burro, que não, quando Jesus está entrando no burrinho, ali não é sinal de honra, ali é um sinal de humildade. Claramente,
E as pessoas tinham essa imagem iconográfica do burro associada a uma humildade e não a um poder. Essa interpretação da Juliana está totalmente equivocada e ela não tem amparo na cultura material que a gente tem dos burros, dos jumentos aqui da época. Né? Muito obrigado, então.